Fala pessoal, nessa questão a gente tem um grupo de 6 estagiários que foi designado para rever 50 processos. E cada processo deveria ser revisto por apenas um dos estagiários. O que ele quer dizer com essa frase? Que não tem checagem dupla. Não tem uma situação em que eu entrego um processo para um estagiário, ele faz a revisão, eu pego o que ele fez e mando para outro estagiário. Não. Cada processo vai ser revisto uma única vez. Isso garante para a gente que quando você somar as quantidades de processos nos quais cada um dos estagiários trabalhou, o total seja exatamente de 50. O que mais ele falou para a gente? Que no final do trabalho, todos os estagiários trabalharam e todos os processos foram revistos. Todos os processos serem revistos garante de novo que a soma seja 50. E todos os estagiários trabalharem quer dizer que todo mundo reviu pelo menos um processo. Então não teve ninguém que ficou de pernas pro ar, né? Ninguém que ficou dando um miguezão e passando o trabalho pro colega fazer por ele. Beleza? Aí ele quer saber qual afirmação é verdadeira, ou seja, né, a gente vai ter que ler todas e decidir qual está correta. Mas antes de a gente fazer a análise das alternativas, eu queria deixar uma coisa muito clara. É uma questão de princípio da casa dos pombos. Isso significa que não é uma questão de probabilidade. Não é uma questão para você afirmar o que é provável de acontecer. O que na prática aconteceria com mais certeza do que as outras coisas, certo? Para você falsificar uma afirmação, para você dizer, essa daqui eu vou descartar, essa daqui não funciona, basta que seja possível a gente imaginar alguma distribuição de processos, certo? Que vá contra o que ela está falando. Não precisa ser uma coisa provável de acontecer. Não precisa ser uma coisa que na prática você vai falar, nossa, isso super aconteceria. Não, pode ser uma coisa que você vai falar, nossa, sei lá, o chefe que fez essa distribuição, ele seria muito injusto, isso nunca aconteceria na prática. Não é esse o propósito da discussão, certo? O propósito é encontrar a afirmação que, independentemente do cenário que você imaginar, ela vai estar certa. Beleza? Dito isso, vamos lá. Eu vou dar nome para os estagiários, porque dando nome para os estagiários vai ficar mais fácil de a gente imaginar o que precisa acontecer, né? A gente pensar nas situações concretas que vão ser descritas aí. Então vou ter a Amanda, o Bruno, a Carol, a Débora, o Hélio e a Fernanda. A primeira afirmação diz que um dos estagiários reviu 10 processos. Isso tem que ser verdade? De maneira alguma. Dá para a gente pensar em um monte de situações em que ninguém reviu 10 processos. Por exemplo, pode ser que a Amanda reviu 3, pode ser que o Bruno ficou com 3, pode ser que a Carol fique com 3, a Débora fique com 3, o Hélio fique com 3, aí deu 15. E a Fernanda pegou todos os 35 restantes. Isso é uma situação possível. Se é justo ou não, não interessa pra gente. Talvez até seja justo, né? Talvez a Fernanda tenha pegado processos muito simples e todos os outros tenham pegado processos gigantes e muito difíceis de analisar. Pode ser que sim. Mas, de novo, não é esse o propósito do que a gente está fazendo aqui. O propósito é pensar se você consegue imaginar uma situação em que aquilo não acontece. Se for possível de imaginar, a gente descarta a alternativa. Então, a alternativa A falou que um dos estagiários reviu 10 processos. Isso tem que ser verdade? Não. Eu pensei numa situação em que ninguém reviu 10 processos. Mentira. B. Todos os estagiários reviram pelo menos 5 processos. Mentira, porque, de novo, no mesmo exemplo que a gente acabou de pensar, tem só uma pessoa que trabalhou em mais de 5, certo? A B disse que todo mundo trabalhou em 5 ou mais, né? Isso não tem que ser verdade. No exemplo que a gente deu, a gente mostra uma situação em que isso não acontece. A C fala que um dos estagiários reviu 2 processos. Mentira. Na situação que a gente imaginou de novo, 5 estagiários reviram 3 processos cada um e uma reviu 35. Ninguém trabalhou só em 2. Então a C está errada. E a D fala que 4 estagiários reviram 7 processos e 2 reviram 6. Bom, talvez, se a gente considerar a distribuição em número, né? Se eu tentar fazer com que cada estagiário fique com a mesma quantidade de processos, ou pelo menos chegue o mais próximo possível disso, a D seria verdadeira. Mas não dá para a gente garantir que isso foi feito, de novo, na situação que a gente imaginou, né? Que serviu para falsificar todas as afirmações erradas,
isso não acontece, né? Eu tenho 5 que reviram 3, uma que reviu 35. Não tem ninguém com 7 e ninguém com 6. A afirmação D está errada. Sobrou a E, que deve estar certa, porque ela foi a única alternativa restante, certo? O que ele falou? Pelo menos um dos estagiários reviu 9 processos ou mais. Isso é verdade na situação que a gente imaginou, mas isso não garante que isso seja verdade sempre. Então vamos pensar ao contrário. Será que é possível que ninguém tenha revisto 9 processos ou mais? Em que situação ninguém revisaria 9 processos ou mais? Bom, se ninguém revisou 9 processos ou mais, é porque todo mundo ficou no máximo em 8. Só que, vamos desenhar aqui essa situação. Se todo mundo ficou no máximo com 8 processos, a Amanda com 8, o Bruno com 8, a Carol também, a Débora também, o Hélio também, a Fernanda também. Então, se todo mundo ficou no máximo com 8, que seria a situação que falsificaria a afirmação do item E, eu teria no máximo 48 processos revistos. Isso contradiz o enunciado, que disse que tiveram 50 processos revistos. Então, isso não tem como acontecer. E veja, se a gente distribuir 8 para cada um, para um total de 48, sobraram 2 processos, que vão ter que ser colocados na mão de algum estagiário. E esse 49º processo e o 50º, certo? Vão fazer com que alguém nessa lista fique com 9 ou com 10, certo? Isso, portanto, garante que, independentemente de como você tente fazer a distribuição, é necessário que alguém fique com 9 ou mais, certo? Porque senão a gente não chega no total de 50. Por conta disso, a afirmação aí é verdadeira e isso encerra o exercício. Espero que você tenha gostado da explicação. Até a próxima.